eu sabia a saída, o que ela tinha que ser, né? E isso permitiu ajustar os pesos. Claro que depois, né, a saída aqui é normalizada. Mas e quando eu não sei? Tá? Esse é o problema, ou seja, resolvi em parte, eu mostrei que era possível, mas não exatamente aquilo que o Delay queria. Então aí entrou um outro luminar aí, né, que é o Korhonen, que um dos idealizadores aí das redes auto-organizáveis. Então ele fez a seguinte conjectura: poxa, mas o seu negócio, você usa um algoritmo supervisionado de treinamento, ou seja, você diz o que você quer e a rede vai atrás. É possível fazer não supervisionado, né? A ideia dele é mais ou menos isso. Não se preocupem, por enquanto, o que são esses pontinhos. Esses pontinhos, na verdade, são aqueles pontos no espaço de caracterização. Tá? Então, eu vou começar com um certo número de pontinhos, tá? E eu vou bolar um algoritmo que vai pegar esses pontos verdes e vai atraí-los para os meus pontos experimentais. Quer dizer, esses pontos pretinhos, essas nuvens aqui, são os meus pontos experimentais. Tá ok? Então, essa é a ideia dele. O algoritmo é simples, olha, eu começo com uma rede, né, aleatoriamente ou não, inicializado, e exibo um ponto, um ensaio para ele. Aí determino qual que é o mais próximo, seria esse aqui, da rede. Aí, numa vizinhança desse aqui, eu permito que todos esses pontos caminhem, dê um passo na direção daquela amostra. Então, está aqui, ó. Esses pontos todos se deformaram em direção da amostra que estava aqui. Aí eu continuo, eu exibo um segundo ponto, vou definir o entorno aqui, tá? E esses pontos vão caminhar e assim por diante. Muito simples, a ideia é muito simples. Então eu não preciso de supervisão, tá? Agora, o que são essas bolinhas no nosso caso, né? Essas bolinhas são o seguinte, eu vou pegar a minha imagem tempo-frequência e você tem que imaginar que ela está correndo no tempo aqui, ó. Vai passar por uma grade, seria essa daqui, e nessa grade eu vou calcular coeficientes médios, quer dizer, cada pixel dessa grade é uma média, por exemplo, da transformada de Gabor, né? E eu vou então pegar isso daqui e transformar numa matriz. Então cada uma daquelas bolinhas é uma matriz. E aí, o que é a distância? É a distância entre matrizes, de novo, álgebra linear, né? Legal. Então, fazendo isso, é possível clusterizar os pontos. Então, nós fizemos duas coisas. Validamos o procedimento numa situação que a gente conhece os regimes de escoamento, seria o escoamento horizontal, tá? Então, de fato, tá vendo aqui, ó, fizemos, é automático, né? Então, isso aqui tem mais de, deixa eu ver se eu lembro, mais de 1000 ensaios, eu não lembro o número total aqui. Mas os pontos, tá vendo, foram todos clusterizados. Inclusive é interessante porque, olha, está vendo os 3 regimes estratificados ficaram próximos, o rugoso, o liso e o wave. E é interessante, mostrando que realmente, porque, olha, está vendo, o liso e o rugoso estão próximos, e o rugoso e o wave, que é o ondulado, estão distantes. Então, e, de fato, a transição entre eles é catastrófica, tá? Não é uma transição evolutiva. Se você vai do liso para o rugoso, você evolui, certo? Se você vai do wave para o rugoso, do rugoso para o wave, você é uma transição instantânea, né? Bom, anular, bolhas, intermitente, cada um no seu lugar. Depois nós testamos esse procedimento numa situação em que não se conhece. Na literatura existem regimes, ou melhor, existem padrões reportados, mas um padrão é mais ou menos uma definição, que nem inverno, outono, verão, tá? E que é o escoamento gás sólido num transportador pneumático. Ficava ali onde está a lança sabe aquele experimento lá do separador do Oscar aqui, né? Era um transportador pneumático, são 12 metros na horizontal, 9 na vertical, um ciclone, volta e ficava circulando aqui, ó, tá? Então a gente analisou os regimes aqui nesse trecho horizontal. E aplicamos esse mesmo procedimento, tá? E, de fato... o interessante é o seguinte, que eu esqueci de comentar, né? Nessa figura aqui, olha, tá vendo você começa, cada bolinha dessa daqui seria um regime para você. Então você não sabe quantos tem, então você começa com 75, tá?
o que acontece é que esses pontos eles vão convergindo uns para os outros. Então, os pontos que vão convergindo, você vai colapsar. Tá? E os pontos que permanecem mortos, né, que não saem do lugar, você elimina. Então, você termina o seu processo com o número exato de regimes de escoamento. Nós começamos, nesse caso, com 16 neurônios, ou seja, supusemos que aquele sistema tinha 16 regimes e terminamos com 6 aqui, que é o exato, né, número. E aqui também, não lembro quanto que a gente começou, e terminamos com 4 regimes, que seria o escoamento a dunas, tá? Escoamento intermitente. Isso aqui é o seguinte, a tubulação fica totalmente cheia de partículas, de repente ela é totalmente limpa de partículas, tá? E isso intermitentemente. Escoamento disperso, aqui a velocidade é tão alta que a partícula, quer dizer, a turbulência é suficiente para levitar a partícula. Então isso aqui é uma tempestade de areia, isso. Tá? E aqui é um escoamento disperso em cima e uma camada estratificada embaixo. Isso aqui está parado, né? De vez em quando ele é limpo, ele é varrido. Aqui não, aqui eu tenho uma camada estratificada embaixo que está escoando. Tá? E em cima eu tenho partículas. Na verdade, elas não estão escoando como essas aqui, elas estão saltando, né, sobre a superfície. Vou colocar de novo as perguntas, né? O que são regimes, como eles são identificados, modelagem deve ou não se basear. Eu não vou elaborar essas questões, até por uma questão de tempo, mas eu espero ter conseguido explicar para vocês, principalmente essas duas aqui, ó. Pode-se falar em regime no sentido dinâmico, no sentido do sistema dinâmico da palavra, certo? E com toda essa parafernália de ideias que estão por trás. Opa, então, muito obrigado, e era isso. Perguntas?